Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração o fiel número de inscritos nesta página, mas se está vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises e vlogs próximos. Uma semana especial para o nosso Alvinegro, marcada aí pelo aniversário de 111 anos de fundação, uma festa que foi realizada no ginásio Blue Med, na Ponta da Praia em Santos, a primeira festa que não foi realizada no Salão de Mármore do Urbano Caldeira, primeira da história, marcado pela presença de celebridades, shows, artistas, anúncio da nova camisa, anúncio do novo patrocinador, que vai colocar mais receita em termos de patrocínio para o clube. Também vale lembrar que o nosso presidente André Joelha, que apareceu finalmente no coletiva de imprensa, em momentos um pouquinho mais desanuviadores para o lado dele, ele só aparece em momentos como esse, momentos ruins, ele manda a polícia ficar no costa da torcida em caso de protestos. Um pitaco por aqui. Lembrando que o seu Rueda tem certas pendências que ele costumava criticar nas gestões anteriores, da qual ele mesmo fez parte, como empréstimos, como a própria dívida que o clube vai ter perante a ele, com aquele caso do Kleber Reis, no transfer ban da gestão anterior. E bem, só para apenas, pelo menos, não ficar muito otimistas com relação a esse novo patrocínio, porque pode ser que não seja apenas para colocar novos reforços para o clube, que já vieram, por exemplo, agora, essa baciada de jogadores vindos do Água Santa. Mas enfim, é um vídeo hoje para falar apenas dessa estreia do Santos diante do Grêmio, que muitos pessimistas, como eu, também acreditavam que a exibição não fosse, vamos, tão razoável como foi na partida de hoje, mas numa competição que preza mais pelos resultados, independente de se jogar bom ou ruim, acaba sendo ruim porque foi uma derrota de 1-0 e numa partida que poderíamos ser mais felizes. Não adianta dizer que foi por fatores de sorte, não vai adiantar dizer que foi por deméritos do nosso adversário, que mereceu, que fez pelo único diferencial do jogo foi exatamente no critério das finalizações. O nosso Santos teve as mesmas oportunidades que o Grêmio teve, especialmente no segundo tempo, mas o que pesou foi justamente a última bola, foi justamente a finalização e a atitude dos jogadores, especialmente em momentos que a gente tem que ser mais decisivo. E não adianta você ciscar, ter mais volume de jogo, estatisticamente ter, digamos, finalizações entre aspas, porque realmente nos critérios de estatística realmente só vai ficar nesse quesito, porque embora o Santos tenha tido grandes oportunidades de empatar no segundo tempo, não se concluíram realmente em finalizações concretas do que foi, por exemplo, no primeiro tempo do Grêmio. A gente tinha começado até, de certo modo, bem a etapa inicial, com uma jogada de triangulação pela ponta, entre o Felipe Jonathan, o Daniel Ruiz, improvisado nessa posição, me lembrar, no início, com o Lucas Lima, uma finalização de cabeça que acabou sendo a marca durante todo o jogo, não só no primeiro como no segundo tempo do time do Santos. Depois, o Grêmio conseguiu, nas ações que conseguiram limar o Lucas Lima, literalmente, limou o Lucas Lima, foi anulado durante a partida desse jogo. Quando ele realmente é anulado, a situação fica complicada para nós, porque acabou se limitando apenas exclusivamente em algumas jogadas pela ponta. E ainda assim, quando o seu Natan não perdia as bolas. Falando individualmente, começando a falar individualmente dos 10, talvez na hora de alguém ter algum substituto para esse Natan, porque não dá. Esse jogador, embora em termos de combatividade e defesa tenha sido razoável, o grande problema é que a gente não pode ficar se limitando apenas nisso, mesmo ter um lateral que possa ter algum lampejo de passe certo. Desarma o Natan, ele até consegue desarmar, mas não consegue, por exemplo, passar uma bola de um passe de 3 metros para o adversário. Isso é inadmissível, isso é uma vergonha, assim como foi os critérios de finalização do Santos, que se limitou depois, quando o Lucas Lima foi marcado, se limitou a jogar no campo da defesa para algumas conclusões do Marcos Leonardo, que ainda continua sozinho. E ainda precisa parar com essa mania, seu Marcos Leonardo, de ficar mendigando pênalti. Toda hora você tem essa mania crônica de querer se cair, jogar na área para tentar iludir a interpretação do árbitro. No momento de VAR agora, seu Wilton Pereira Sampaio, justamente o árbitro de VAR. Mas, enfim, o Santos podia ter feito uma sorte melhor, não fosse esse fator. E tanto agora, o Grêmio, que
todas as vezes que ele chegava, a diferença era nítida na última bola. Toda vez que tinha os espaços no meio do campo, eles conseguiam chutar de longa distância. Engraçado, eu até fico irritado com isso, porque já faz 3 anos que eu tenho esse canal, e entra e sai treinador, esse problema crônico que esse time tem. Entrou e saiu jogadores, o Ueda vendeu quase todo o time finalista da Libertadores, e esses novos que entraram na gestão dele continuam com esse mesmo problema. Um time que se acaba exagerando demais na oportunidade de estar ciscado, de ter jogadas de profundidade, mas se esquece que em momentos decisivos também é preciso arriscar. E o Santos não fazia isso. Embora o Grêmio tenha dado grandes espaços, grande oportunidade para o Santos ter feito isso, de chutar de longa distância. E quando fizemos isso, o Grêmio aproveitou na jogada do gol deles. Por exemplo, quando o Lucas Barbosa, que estava fazendo uma partida como um cara voluntarioso, tendo que cobrir as ações, inclusive, do seu Natan, quando o lateral e o adversário dele subia, inclusive o Lucas Barbosa quanto o Messias também, no primeiro tempo, a bola surgiu numa jogada pelo lado direito, quando o Lucas Barbosa já não estava mais em campo, porque ele caiu lesionado, e o seu Odair Hellmann inverteu o Daniel Ruiz para cobrir o lado dele, do lado direito, para colocar o Soteldo, que falhou na cobertura. A única desatenção dele, o lateral dele foi lá e acabou chutando de quê? De longa distância, para dar o resultado definitivo do jogo. No segundo tempo, o Santos teve a oportunidade de fazer a mesma coisa. Quando, com a saída do Camacho, que aliás, hoje foi um dos caras mais acionados na partida, e que todo mundo sabe que o Camacho não é mais um garoto de 20 anos, e por isso ele foi, por fator físico, deve ter sido substituído, também pelo fato de ter sido pendurado, que no primeiro tempo ele tomou cartão amarelo, para a entrada do Rodrigo Fernandes. E o Dodi acabou sendo um cara mais avançado, que aliás, uma coisa que o Odair podia até explorar um pouco mais, avançar um pouco mais o Dodi. E se limitou agora em time do Santos com o Rodrigo Fernandes, foi até mais agressivo com a entrada do Ângelo, algo que talvez o seu Odair podia ter feito já no primeiro tempo, quando o Lucas Barbosa saiu, que ganhou um pouquinho mais de poder ofensivo. Entretanto, esbarrou em o quê? Esse excesso de tentar fazer jogadas de aproximação, de procurar sempre a última bola com jogadas de procurar sempre a área do adversário. Não é necessário fazer isso. E, mais uma vez, hoje quase o Santos acabou tomando o segundo gol numa jogada em que, por exemplo, se eu não me engano, parece que foi até o Camacho ou o Dodi, mas acho que foi, eu ia dizer que foi o Camacho, quando ele saiu com a bola, no começo do campo, perdeu a bola na metade do campo, e com o meio do campo desprevenido num contra-ataque, o Messias fez o pênalti, e para a felicidade nossa momentânea, o Luiz Soares perdeu aquele pênalti, mas podia ter sido 2-0 se ele tivesse convertido. Mas todo esse erro, essa conclusão, o lance começou justamente lá no meio do campo, com a perda de bola no meio do campo, com aquela jogada de tentar sair com a bola no pé, com o Dodi carregando, acompanhando quem perdeu a bola, e no fim, desprevenindo o nosso meio do campo, o Messias foi lá e fez aquele lance. O que não adianta reclamar que foi pênalti, pisou, deu um pisão, chegou atrasado e foi pênalti. A sorte nossa que o Luiz Soares perdeu e a gente teve uma oportunidade, outra oportunidade de igualar o marcador, mas esbarrar como sempre nesse momento. Toda vez que o Santos subia, que finalização que nós tínhamos de cabeça, de longa distância, a única longa distância que tivemos foi talvez uma conclusão do Rodrigo Fernandes para fora do estádio e uma falta do Lucas Lima depois, que também foi da mesma natureza. Então, aí me lembra um pouco uma das coletivas do seu Odair Hellmann, que estava prezando por finalizações durante o treino. Realmente, cadê, Odair, essas finalizações que nós não vimos hoje? Isso fez diferença hoje. Isso fez diferença no momento que a gente poderia, pelo menos no mínimo, ter conquistado um ponto importantíssimo, para o início do campeonato, para as pretensões de pelo menos a gente se manter na Série A. Porque embora a gente tenha uns mais otimistas dizendo que foi uma partida que o Santos, mesmo com um jogador a menos, com aquela destempero do Soteldo, que Soteldo foi muito otário, Soteldo. Tinha acabado de tomar um cartão amarelo por reclamação e acabou entrando na pilha do jogador deles, que entrou justamente para isso, para acabar anulando o Soteldo, que acabou se prejudicando e prejudicando o time. Mesmo com um a menos, nós tínhamos essa chance. Mesmo com um a menos,
com o time deles cansado, a gente não teve a capacidade sequer de explorar o espaço do meio do campo que eles aproveitaram no primeiro gol, no gol definitivo deles. Isso é algo que tem que ser resolvido durante os treinos, tem que ser resolvido na coletiva, seu Odair Real. Não adianta você fazer as mexidas como você fez depois, com ter tirado um volante, o Dodi, para colocar o Bruno Menzenga, que todas as vezes que isso aconteceu, nunca se resolveu. Mesmo quando o Ansel estava no time junto com o Marcos Leonardo, se resolveu, não adiantou nada. Para quê? De que adianta? Se você não tem atitude de fazer a meio de ligação, como o Lucas Lima não conseguiu fazer hoje, que não conseguiram sequer ter esse instinto de decisão que o Grêmio teve no único momento que teve uma desatenção nossa. Então, são esses pequenos detalhes que definem uma temporada, que definem a permanência do time numa Série A. Mesmo você, teoricamente, jogando até acima das expectativas, que muitos podem dizer. Para mim não, porque o que importa para mim é resultado. Infelizmente hoje poderíamos ter feito melhor, não fosse esse fator. Mas enfim, se você concorda ou discorda, deixe aí sugestões de crítica na seção de comentários e até o próximo jogo. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.